Você sabia que a cannabis medicinal tem efeitos cardiovasculares? Meu nome é João Gabriel, sou médico cardiologista especializado em cannabis medicinal, cursando medicina integrativa, e vou abordar esse assunto hoje sobre cannabis e cardiologia. A cannabis perpassa por vários órgãos e sistemas e nós temos receptores nos nossos vasos sanguíneos, no nosso coração. Então, naturalmente, a gente vai encontrar alguma repercussão hemodinâmica, alguma repercussão cardiovascular em vigência do tratamento com a cannabis medicinal. É claro que o tratamento cardiológico de primeira linha, ele deve ser priorizado e ele deve ser instituído da melhor maneira possível, mas, eventualmente, como os pacientes são complexos, a gente vai estar tratando ali outras abordagens, outros diagnósticos, um paciente eventualmente hipertenso ou eventualmente coronariopata, com uma história aí de doença cardiovascular. Até porque a doença cardiovascular é a doença mais prevalente no mundo e a doença que mais mata no mundo, mais que qualquer câncer, qualquer outro diagnóstico. Muitas vezes, o paciente ansioso, depressivo, ele tem repercussões hemodinâmicas. Então, não necessariamente a gente precisa tratar primariamente uma pressão arterial. Em alguns casos, a gente precisa tratar a causa base, que pode estar corroborando para esse aumento pressórico. Acontece em alguns casos o próprio cardiologista entrar com um antidepressivo, entrar com medicação ansiolítica, quando ele identifica que o componente de ansiedade é o componente deflagrador de crises hipertensivas, por exemplo. E a cannabis acaba sendo uma alternativa terapêutica para esse perfil de paciente. A gente consegue modular melhor o humor, a gente consegue efeitos antidepressivos, a gente consegue muitas vezes melhorar a qualidade do sono desse paciente, que é um outro aspecto que também vai impactar em efeitos cardiovasculares, eu vou falar na sequência, mas então é interessante a gente entender que os benefícios diretos e indiretos que a cannabis pode causar no sistema cardiovascular. Falando agora da regulação do sono, a gente tem no nosso corpo um ciclo circadiano, É o que define, o que regula o nosso ciclo de sono e vigília. Então, a gente acorda pela manhã, normalmente esse despertar acontece por um pico hormonal. A gente tem um pico de cortisol que faz com que a gente acorde naturalmente, mesmo sem um despertador. Apesar da gente normalmente precisar do despertador, mas em algum momento a gente vai acordar ali naturalmente, e isso se dá essa curva do pico de cortisol. À noite, no período da noite, de maneira geral, esse cortisol cai e a gente aumenta os níveis de melatonina, que é o hormônio do sono, e isso favorece o nosso repouso, o nosso descanso noturno. Esse descanso, ele pode ter qualidade, pode ser um sono de qualidade, e um sono de qualidade favorece o descenso noturno. O descenso noturno é a nossa capacidade de relaxar durante a noite. Isso faz com que a gente encontre frequências cardíacas mais baixas e pressão arterial mais baixa no período da noite, porque é o período do descenso noturno. Se a gente tem um comprometimento desse descenso noturno, seja porque o paciente está ansioso e não consegue dormir, seja porque esse paciente tem uma apneia do sono e ronca muito durante a noite, com micro despertares, não favorecendo um sono REM, não favorecendo um descenso noturno, isso pode ser um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento de pressão arterial, para o desenvolvimento de diabetes por conta da resistência insulínica, para o desenvolvimento de dislipidemia. Grande parte do nosso metabolismo lipídico ocorre no período da noite e grande parte do nosso metabolismo de produção de insulina também se dá nesse período da noite. Então, é só trazendo um pouco essa importância, trazendo luz para o quão importante o descenso noturno se dá aí pra gente e voltando essa conexão que a cannabis pode favorecer um sono de melhor qualidade e pode corroborar com um descenso noturno mais efetivo. Outro aspecto interessante é que os próprios fitocannabinoides, o CBD, o THC, eles têm repercussões cardiovasculares. O CBD, ele pode trazer mais um relaxamento, pode corroborar para bradicardia, para sintomas nesse sentido. E o THC, a gente sabe que tem efeito vasodilatador importante. Uma curiosidade, os óleos vermelhos, quem faz o uso recreativo da maconha, ele se dá por vasodilatação. A gente consegue ver aquela vermelhidão justamente porque as arteríolas ali dos olhos se dilataram e trazem essa apresentação. Então, isso já dá essa pista do quão importante o THC é como vasodilatador. Claro que existem respostas individuais, existe uma resposta totalmente independente da dose, mas o que a gente vê na prática da prescrição da cannabis medicinal em pacientes hipertensos é que algumas vezes a gente consegue diminuir algum antihipertensivo, precisando ali, às vezes, reorganizar a prescrição antihipertensiva, justamente pelo efeito cumulativo da vasodilatação ou, eventualmente,
na melhora da ansiedade. Então, isso pode trazer uma sinergia interessante para o paciente hipertenso. Não estou dizendo que o paciente hipertenso vai se livrar do antihipertensivo, isso pode acontecer em situações muito pontuais, principalmente pacientes jovens, obesos, a gente conseguindo regular ali, controlar, melhorar o estilo de vida, a alimentação. Isso pode ser uma hipertensão que pode ser totalmente controlada, muitas vezes pelo estilo de vida, por medidas não farmacológicas, mas muitas vezes quando a gente está lidando com um paciente mais velho, idoso, a gente entende que tem um outro mecanismo aí fisiopatológico, então não é essa proposta de necessariamente substituir a terapia cardiológica, mas a gente pode agregar e trazer benefícios sinérgicos para o tratamento de determinados pacientes. Então isso é um assunto bem interessante. A pressão arterial, ela é regulada de várias maneiras. A gente tem o sistema renina-angiotensina, aldosterona, a gente tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo, além da influência importante dos hormônios. Então, eu já comentei sobre o cortisol, né? A gente tem um pico de cortisol de manhã. Esse cortisol, ele pode estar expressado de uma maneira exacerbada, principalmente num paciente estressado, aquele estresse crônico do dia a dia. Isso pode trazer complicações na pressão arterial. Então, esse seria o aspecto hormonal. A gente tem o aspecto do sistema nervoso autônomo, que é justamente essa autorregulação dinâmica do nosso corpo. E quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente fala de simpático, parasimpático. O simpático normalmente estimula, ele traz taquicardia, ele traz aquela resposta adrenérgica, né? Quando a gente está numa situação estressante, o coração acelera, bate mais forte, isso é um estímulo simpático. E por outro lado, a gente tem o parasimpático, que é justamente o oposto. É a possibilidade do nosso corpo se regular por um relaxamento, por uma bradicardia, por uma pressão mais baixa. Então o nosso corpo está o tempo todo, né, trabalhando com o simpático e o parasimpático, e a cannabis traz essa possibilidade de um estímulo do parasimpático através aí dos fitocannabinoides. Então esse é um outro aspecto interessante que também traz benefícios, né, do ponto de vista aí do uso da terapia cannabis. E a nível de sistema nervoso central, perpassa pelo que eu já tinha comentado, né, um paciente extremamente ansioso, um paciente com dor crônica, né, um paciente com dor crônica, ele naturalmente ele vai ser ansioso, porque ele fica ansioso porque ele sabe que vai ter dor e essa dor pode ser forte. Então isso vai retroalimentando um ciclo de dor, ansiedade, medo, dor, ansiedade, medo. Naturalmente isso traz repercussões hemodinâmicas também. A gente quando tem um estímulo estressor, seja dor, seja uma situação, né, ameaçadora, a gente responde com um aumento pressório. Então controlar a dor num paciente hipertenso é muito importante, porque a gente está ajudando a controlar a pressão arterial. E quando a gente fala de dor crônica, a cannabis é uma ferramenta muito válida, principalmente quando a gente fala de dor neuropática, né, dor de origem neurológica, e são as dores, de maneira geral, mais difíceis de serem tratadas. Então, o uso especificamente do THC, normalmente se usa o CBD também, mas o THC tem um efeito analgésico muito interessante nesse perfil de dor neuropática e que pode trazer benefícios também dentro do universo dessa complexidade que é o paciente, né? A gente não trata só a pressão alta ou só o coração, a gente está tratando um indivíduo complexo, né? Que tem crenças, que tem eventualmente uma religião, que tem família, tem toda uma complexidade em volta e que tem muitas vezes outras comorbidades, e a gente pode estar trazendo benefícios aí nesse sentido. Outro aspecto interessante da cannabis medicinal, pela perspectiva cardiológica, é a melhora do metabolismo lipídico. O tratamento de primeira linha para colesterol alto, né, para dislipidemia, são as estatinas e atividade física regular. Então, a gente vai sempre orientar sobre a prática da atividade física, quando necessário vai entrar com a estatina, mas existem pacientes refratários à estatina, às vezes com uma história, uma hipercolesterolemia familiar, pessoas que têm um histórico familiar muito importante, às vezes por uma questão genética ali, tem uma predisposição de ter valores de colesterol muito alterados e que não respondem idealmente só com um tratamento com estatina, a gente pode associar ao tratamento da cannabis medicinal visando essa abordagem tanto da dislipidemia quanto de uma síndrome metabólica, que é o acúmulo da dislipidemia, da diabetes e da pressão arterial. Os canabinoides também podem contribuir para o paciente diabético. É importante correlacionar, né? A diabetes é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, uma diabetes bem compensada traz saúde cardiovascular para o paciente. E existe, inclusive, um fitocannabinoide chamado THCV, que ele é um pouco mais direcionado para um paciente diabético, no sentido de que ele pode ajudar a modular o apetite, e isso pode ter benefícios aí correlatos para um controle mais restrito da glicemia. Um ponto importante, agora falando sobre contraindicação, é que o THC ele tem efeitos arritmogênicos. Então, num paciente com história de arritmia
importante, a gente deve usar com cautela. Não é uma contraindicação absoluta, mas eventualmente, né, usar doses baixas, monitorar esse paciente e ir fazendo uma progressão mais lenta, com parcimônia. Então fica esse cuidado aí para o paciente hipertenso, no sentido de prevenir complicações, né? Do ponto de vista de fator de risco, a gente atribui mais ao uso fumado, né? Como a proposta medicamentosa, de maneira geral, é o uso via oral, então acaba reduzindo muito eventuais fatores de riscos aí no consumo da cannabis na perspectiva medicinal. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Peço que vocês sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com quem vocês acham que vai se interessar e fico à disposição sobre ideias aí de novos assuntos a serem abordados e até a próxima. Obrigado.